Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos avaliar aqui os dados de vendas no varejo dos Estados Unidos, vendas no varejo, o Core Retail Sales, que seria o núcleo das vendas do varejo, e também falar um pouquinho sobre mercados, porque desde abril eu tenho falado para vocês, principalmente para os membros, que os indicadores econômicos dos Estados Unidos estão apontando para uma reaceleração da atividade. Isso foi percebido mais tarde na primeira leitura do PIB do primeiro trimestre, a segunda leitura, a terceira leitura e, por fim, a primeira leitura do PIB do segundo trimestre, que acelerou para 2,4% em termos anualizados. A economia americana se mostra muito mais resiliente do que nós prevíamos em 2022. Uma coisa é o investidor querer uma recessão. Eu quero que aconteça. Até para as minhas posições se beneficiarem desse cenário. Outra coisa é acontecer. E no curto prazo, esqueça, esse não é o cenário. Pô, mas o Igor não era o cara que falava em recessão no ano passado? Cara, o que tem de vídeo meu falando em recessão no ano passado, praticamente em todos eles eu falava sobre esse assunto. Eu citava essa palavra. Mas os indicadores macroeconômicos, na virada do ano, e eu só percebi isso em abril, eu demorei para perceber, os indicadores começaram a apontar para uma reaceleração em alguns indicadores específicos. Eu publiquei para os membros várias vezes. Olha, o índice NHB dos construtores americanos está melhorando. A confiança do consumidor americano está melhorando. E aos poucos nós vimos isso gerando efeitos, os americanos chamam de trickle down, efeitos afetando outros indicadores. O mercado imobiliário como um todo reagiu positivamente. Não está maravilhoso como era 2021, 2022. 2022 até no caso março. Não está tão maravilhoso quanto no passado, mas vemos uma melhora nesses indicadores. O mercado de trabalho continua apertado, desemprego baixo, e agora com a inflação americana caindo, os ganhos salariais são superiores à inflação. Existe um ganho real de salário lá fora. E esses indicadores nos mostram uma economia mais resiliente. Essa é a palavra que eu mais escuto nesse momento. E os dados de hoje mostram exatamente isso. Um varejo que surpreendeu em todas as métricas esperadas. Isso não quer dizer que, mais para o fim do ano, o excesso de poupança que os investidores, ou melhor, que os consumidores hoje têm, não caia e gere uma desaceleração da atividade. Isso pode acontecer. Nesse momento, o contrário acontece. Os investidores estão muitas vezes enviesados com suas posições e não conseguem ler os indicadores macroeconômicos, que desde o início do ano apontam para uma atividade mais resiliente. Por isso que, quando se avalia dados macro, não é tão simples quanto olhar a corzinha do número que sai lá na plataforma, ou se veio acima ou abaixo, é hora de comprar ou vender. É preciso fazer uma avaliação profunda do cenário macroeconômico. E eu não me sinto nem um pouco preocupado em mudar as minhas opiniões, que é o que eu justamente fiz no início desse ano. Eu falava em recessão no ano passado, não aconteceu, e eu comecei a perceber que os indicadores de fato apontavam para uma direção oposta às minhas opiniões. E por isso é preciso se adaptar. Vamos olhar aqui os dados do varejo dos Estados Unidos. Acho que vocês vão gostar de interpretar. Nesse momento, temos dados mais fortes do varejo americano, que são impressionantes. De fato, se vocês pararem para analisar, como pode uma economia, depois do Fed subir a taxa de 0 para 5,5%, se sentir tão confortável num ambiente de política monetária contracionista? A política monetária é contracionista hoje. Além do Fed subir a taxa de juros, ele está reduzindo o balanço patrimonial, mas a política fiscal ela é expansionista. Fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. O Tesouro americano vem emitindo bilhões e bilhões de dólares em novas dívidas, porque o governo americano tem um déficit extraordinário em 2023. O governo está ajudando a economia em termos práticos. Como nós vimos na última leitura do PIB dos Estados Unidos, o consumidor continua gastando bastante, isso ajuda a sustentar crescimento, e as empresas voltaram a investir, e isso também vem ajudando no PIB, que cresceu no caso 2,4%, tá? Antes da gente começar essa análise, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e vamos analisar o que de fato aconteceu aqui, porque, como vocês estão vendo, a palavra mais repetida hoje é resiliência.
Eu concordo plenamente. Até quando? Essa é uma outra pergunta que eu não sei por enquanto responder. Porque o consumidor americano hoje, ele está, de forma impressionante, se sentindo confortável nesse ambiente de juro mais alto. Mas esse conforto, eventualmente, ele pode terminar, pode acabar. Por enquanto, ele está resiliente. Quais foram os dados econômicos divulgados hoje? Vendas no varejo. Nós temos aqui vendas do varejo no mês de julho, um crescimento de 0,7% contra o mês anterior, se esperava 0,4%. O núcleo das vendas no varejo cresceu 1% em julho, se esperava uma contração de 0,3%. Para vocês verem como os dados vieram impressionantes. Em termos anuais, esses dados são ainda mais interessantes, porque eles mostram, sabe o quê? Uma reaceleração anual do varejo americano. Esses dados podem ser encontrados aqui dentro, no census.gov, que é esse lugarzinho aqui, ó, Advanced Monthly Retail Sales, e vocês podem baixar esse PDF e analisar esse PDF. Então aqui nós temos maio, junho e julho. Em pretinho, o total das vendas do varejo, um crescimento muito forte nesse mês aqui. Excluindo automóveis, tivemos um crescimento ainda maior, que foi esse 1% que vocês viram. Vendas de automóveis, esse cinza aqui, no caso teve uma contração no mês de julho. E General Merchandise seria o resto assim dos, né, bens e serviços, serviços não, bens, que é esse cinza mais escurinho aqui. Eu gosto de avaliar na minha planilha. Eu fiz a minha planilha porque é mais prático de eu avaliar esses indicadores e ela fica disponível para os membros aqui do canal. Aqui nós temos a variação mensal das vendas no varejo, o núcleo das vendas no varejo e o núcleo do núcleo. Inclusive esse é um indicador que eu conheci há pouco tempo atrás. Existe o núcleo do núcleo das vendas do varejo e todos eles subiram no mês de julho. Como vocês podem ver, ano passado o varejo desacelerou forte a partir de abril. Então, quando a gente falava em recessão em 2022, os indicadores eles apontavam para isso. A leitura não estava equivocada. Tanto é que a economia americana teve dois PIBs trimestrais consecutivos de contração. Nós estávamos esperando o terceiro e quarto. Isso não aconteceu. Aqui no final do ano, a novembro, uma contração bem abrupta do varejo mensal, isso aqui é mensal, não é anual, dos Estados Unidos. Uma volta muito impressionante em janeiro, uma queda consecutiva em fevereiro e março, e agora uma estabilização do varejo lá fora. Crescimento de 0,7% no varejo aqui, que é essa barrinha azul, tá? Aqui nós temos a variação em 12 meses. Os mesmos indicadores, mas em 12 meses. E o que vocês estão vendo aqui? Ó? Um rebound. Desacelerou até março, até maio, e agora começou a crescer de novo. De fato, a pessoa que só fala em recessão, talvez nem consiga enxergar isso. Ela fica tão vidrada nas suas expectativas. Eu quero que entre em recessão. A minha carteira vai ganhar muito dinheiro se entrar em recessão. Tudo bem. Mas os indicadores estão mostrando o quê? Aqui vocês têm, inclusive, as vendas do varejo em termos financeiros. E olha que bizarro. Você vê aqui desde a década de 90 uma tendência crescente de gastos do varejo. Ah, mas Igor, isso aqui é o consumidor americano, ele está se endividando nesse período. Exatamente. Ele está se endividando. E hoje, vocês viram que saiu semana passada, o endividamento de cartão de crédito do americano ultrapassou US$ 1 trilhão. Exato. É um dado preocupante? Em termos históricos, é preocupante. Pela primeira vez na história que isso acontece. Mas tem outra curiosidade aí, coisa que eu descobri faz pouco tempo. Se vocês pegarem a relação entre dívidas e ativos, hoje o americano tem mais ativos do que dívidas do que ele tinha antes da pandemia. Ou seja, ele está menos alavancado. Por mais que o endividamento cresça, ele está menos alavancado porque os ativos cresceram desde a pandemia. Resumo do que eu quero dizer. Ainda tem muita grana na economia. O Banco Central americano e o governo emitiram muita dívida, emitiram muita moeda nova. Isso entrou no sistema financeiro, no sistema bancário, enfim, irrigou os sistemas. E hoje existe uma quantidade muito maior de recursos na economia americana que está sustentando esse crescimento. E essa é a grande charada, na minha opinião.
Existe uma quantidade de moeda nova que ainda está fluindo na economia e com isso acaba sustentando o crescimento. Eventualmente isso vai acabar, não tenho dúvida nenhuma. A política monetária do Fed uma hora vai cobrar o seu preço. O problema é que achava-se que era no ano passado, na virada do ano, isso por enquanto não aconteceu. Agora acha-se que será na virada do ano de 2023 para 2024. Vamos deixar os dados macroeconômicos dizerem isso para a gente, tá? Por enquanto, a varejo continua resiliente, sólido. Olha o crescimento a partir da pandemia. Isso aqui aconteceu porque vocês conseguem ver nitidamente que quebrou um padrão histórico de tendência. Aqui foi 2008 e 2009, grande recessão do subprime, voltou essa tendência crescente de gastos no varejo, veio a pandemia, olha o quão intensa foi a pandemia, e depois, pós-pandemia, um crescimento fora do normal. Aliás, é por isso que os indicadores de inflação continuam elevados. A inflação americana continua elevada, pelo menos olhando para a core, para o núcleo. Uma coisa tem a ver com a outra. Então vocês estão vendo aqui, ó, eu coloquei os indicadores aqui embaixo, em atividade, certo? Em termos financeiros, para o retail sales, aqui é o core, núcleo, o núcleo do núcleo, a variação mensal, a variação anual. Variação mensal das vendas do varejo, 0,73. Vocês viram 0,7 lá no panorama? Aqui é 0,73. Aqui o núcleo, 0,97. Em 12 meses, voltando a acelerar. É o maior crescimento do varejo em 12 meses, desde ali a recuperação da economia em 21 e 22. Quando, de fato, o consumidor ele voltou a consumir após a reabertura econômica. E é que aconteceu ali por início de 21, né? Depois se sustentou até 2022. Qual é a reação dos mercados? Nesse momento, nós até vimos, num primeiro instante, o juro americano subir para 4,27%, o maior patamar desde novembro do ano passado, de outubro para novembro, tá? Não é novembro não, é outubro mesmo. Praticamente a máxima desse período, isso aqui é a máxima do ano, tá? Indicando que, olha, um varejo ainda forte, um consumidor ainda forte, isso significa que o Fed precisa manter esse juro alto por mais tempo. A leitura é essa. Qual é a influência de um dado macroeconômico de atividade sobre a decisão de política monetária do Banco Central? Um indicador mais forte significa resiliência da atividade. Higher for longer, juro mais alto por mais tempo. Se fosse o contrário, uma queda absurda do varejo, indicando desaceleração do consumo, desaceleração da atividade, meu Deus, nós já veríamos muitas pessoas falando em recessão. Aqui o cenário é contrário. Então aqui nós vimos num primeiro momento os juros subindo, e eu acho que tem muito investidor aproveitando essa alta dos juros longos para adquirir títulos do Tesouro Americano e pegar taxas aí de mais de 4% para mais de 10 ou 20 anos de rendimento. O mercado de renda variável é uma incógnita, porque será que esse indicador de atividade mais robusto, ele é bom ou é ruim? Ele é bom em termos de atividade. Ele pode ser ruim se isso se transformar em inflação. Alguém poderia argumentar, mas será que mais atividade não é inflacionário? Teoricamente, sim. Mas nós temos visto assim mesmo indicadores de inflação caindo nos Estados Unidos. Estou me referindo ao core, ao núcleo, porque eu sei que o headline inflation ele tem voltado a subir, assim como no Brasil, pelo efeito base também, principalmente o efeito base, que é a base de comparação a 12 meses atrás. Mas em termos gerais, o núcleo da inflação continua caindo. É para isso que o Fed olha hoje. É para isso que o nosso Banco Central, por exemplo, olha hoje. Então, num primeiro momento, eu diria que um varejo muito forte é ruim se for inflacionário. Será que será inflacionário? Eu ainda não sei, por enquanto não é. Mas então, deveria ser visto como positivo, porque existe fluxo de recursos saindo do consumidor, lá da conta corrente dele, a graninha que estava na conta corrente, para a atividade real. Isso sustenta o crescimento no longo prazo. Eu ainda acredito que, eventualmente, o consumidor ele sentirá os efeitos de uma taxa de juros de 5,5%. Eu não tenho dúvida disso. O único erro que eu cometi, que vários economistas cometeram, foi que esse efeito ele está demorando muito mais para acontecer. Isso só comprova o quão impressionante é esse momento que nós vivemos das economias globais. Existem mudanças macroeconômicas impressionantes acontecendo hoje. Então, achar que o ciclo atual
ciclo econômico atual será semelhante ou idêntico aos anteriores, é muito equivocado. Eu aprendi isso na pele, ok? O bom é que eu aprendi que a economia americana estava se mostrando mais resiliente ali por abril. Março, abril. Março eu ainda não tinha certeza, abril começou a... Esse cenário começou a se concretizar para mim. Tanto é que alguns investimentos que eu fiz foram muito bons nesse período. Vide FDVV. Né? FDVV é uma ETF de empresas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos. Estava em máxima histórica há não muito tempo atrás. Aí eu comprei lá em abril, mais ou menos aqui, ó, abril, ok? Estava em Porto Alegre, prestes a assistir o Fórum da Liberdade, mandei uma mensagem para os membros, eu disse, olha, estou mudando um pouco as minhas opiniões sobre o mercado americano, sobre economia no caso, porque ela se mostra mais resiliente do que a gente imaginava. Aí eu comprei FDVV e aí recentemente atingiu o máximo histórico. Acaba sendo uma ETF um pouco mais conservadora, para quem ainda tem dúvidas se a economia de fato é resiliente ou não. Mas enfim, isso não é recomendação de investimento, tá? Então os indicadores são esses, tá? A leitura é essa. Pode discordar, pode me xingar, os haters adoram agora me dizer que eu estava errado. De fato eu estava errado. O melhor é mudar de opinião o mais rápido possível. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso no YouTube, onde milhares de pessoas me assistem. Pô, o cara errou e ainda fala isso. Exatamente. Errar é humano e eu estou aqui para provar para vocês que prever movimentos no mercado financeiro é muito complicado, mas muito complicado. O fato é que se você errou, aceite logo e não demore muito tempo. Galera, agradeço a participação de vocês. Deixe um like nesse vídeo, recomende para os seus amigos, inscreva-se no canal. Se vocês quiserem essas planilhas aqui, eu tenho elas disponíveis para os membros, ok? Até mais e obrigado.